Capítulo 1, 11 anos jogando dados, hoje é o dia de sorte. Nome, Randy. Tempo de vida, 11/65. Raça, mortal. Cultivo, nenhum. Técnica, nenhuma. Magia, nenhuma. Poder místico, nenhum. Equipamento, nenhum. Potencial de cultivo, extremamente ruim, clique para jogar o dado. Conate providência é o seguinte, clique para rolar os dados. Poderes espirituais da terra e da madeira, potencial de cultivo da terra e da madeira fortalecido. Criança espiritual da lança Dale, aptidão da lança Dale fortalecida, físico fortalecido. Clique aqui para começar sua vida emocionante. Olhando para a lista de atributos à sua frente, Randy, de 11 anos, quase perdeu toda a esperança. O potencial de cultivo e a providência Kanata podem ser alterados aleatoriamente todos os dias rolando os dados. No entanto, cada um só poderia ser trocado uma vez, e eles poderiam ser atualizados todos os dias às 7 da manhã. Randy era revigorante desde que nasceu. Já se passaram 11 anos, mas ele ainda não havia conseguido produzir os melhores atributos e providência Kanata. Devo começar assim. Um pensamento surgiu na mente de Randy. Não? Não foi fácil para ele chegar a um mundo de imortais e fantasmas. Como poderia permitir que os mortais cultivassem? Randy queria ser o protagonista todo-poderoso. Role os dados novamente. Randy levantou a mão e clicou na lista de atributos à sua frente. Potencial de cultivo alterado. Potencial de cultivo, nenhum. O rosto jovem de Randy escureceu instantaneamente. Novamente. Estrela solitária destinada, traz má sorte para amigos e familiares. Solidão para a vida. Vida útil aumentada em 100 anos. Foda-se. Até a Destin Lone Star apareceu. Quem quer ficar sozinho por toda a vida? Randy ficou com tanta raiva que se deitou e rolou na grama. Por 11 anos inteiros, ele foi incapaz de produzir qualquer potencial de cultivo excepcional e providência Kanata. Não? Continue jogando os dados. Eu não acredito nisso. Randy tremeu de raiva. Depois de meia hora, ele finalmente se levantou. Randy era uma pessoa renascida. Em sua vida anterior, ele viveu no século 21 na Terra. Em uma idade jovem, ele foi diagnosticado com câncer terminal. Ele não quis passar por um tratamento doloroso e foi para casa esperar a morte. Naquela noite, para se entorpecer, ele encontrou um jogo de cultivo da velha escola para jogar. Ele tocou a noite toda e estava muito empolgado. Ele ficou com sono de madrugada e assim morreu. Quando ele abriu os olhos novamente, ele reencarnou neste mundo antigo. Ele nasceu em uma seita de cultivo. A seita pura de Jade era uma seita de cultivo justa da grande dinastia Yan. No dia em que foi diagnosticado com câncer terminal, Randy ficou apavorado. Esta foi a primeira vez que ele soube que a vida era tão importante. Mas agora em sua nova vida, ele pode realmente se cultivar. Ele ficou agradavelmente surpreso. Ele tinha que cultivar. Ele queria viver mais do que qualquer outra pessoa. No entanto, ele não podia se cultivar como mortal. Desde que nasceu, Randy viveu sem nenhuma pressão.
Seus pais eram servos do ancião Iron, um mestre de alquimia da seita externa da seita pura de Jade. Eles geralmente plantavam ervas medicinais para o ancião Iron. O status de um alquimista era especial. Na seita externa, ninguém ousava ofender o ancião Iron. Ele tinha dezenas de servos sob seu comando, todos mortais. Mesmo que tivessem potencial de cultivo, o ancião Iron não permitiria que seus servos cultivassem. Ele provavelmente estava com medo de que roubassem suas ervas. Suas ervas eram benéficas para os cultivadores, mas para os mortais eram venenosas. No entanto, quando ele tinha 6 anos, seus pais fugiram, deixando o jovem Randu no jardim de ervas do Elder Iron. Randu poderia entender. Seria definitivamente inconveniente fugir com uma criança. O ancião Iron não se importou. Em vez disso, ele pediu a alguém para orientar Randu a ajudá-lo a cultivar as ervas. Com o passar do tempo, Randu se familiarizou com todas as plantas do jardim de ervas. O ancião Iron não dificultou as coisas para Randu, e Randu continuou a jogar seus dados. Já que ele era um mortal agora, ele poderia muito bem esperar. Suspiro, vou continuar rolando. Se eu não puder produzir uma providência que desafie o céu antes dos 30 anos, então esqueça. Mesmo que eu vá cultivar como um mortal, que assim seja. Randu pensou silenciosamente. O servo mais velho do jardim de ervas estava na casa dos 70. Ele se chamava Velho Wang. Ele havia sido escolhido pelo Elder Iron quando era adolescente. Agora, ele era o líder dos servos. Todos os servos seguiram seu exemplo. Randu levantou-se e voltou para o jardim de ervas. Ele começou a borrifar água e limpar as folhas mortas. O jardim de ervas era enorme, tão grande quanto um campo de futebol. Todos os servos eram muito cuidadosos quando trabalhavam. Se eles acidentalmente danificassem as plantas, o ancião Iron ficaria furioso. Algumas das ervas eram até venenosas. O Elder Iron havia saído no mês passado e provavelmente levaria de 2 a 3 anos para voltar. Para os cultivadores, 2 ou 3 anos não eram nada. No jardim de ervas, Randu era um homem de poucas palavras. Ele não tinha muitos amigos e só interagia com o velho Wang. Depois que terminou, voltou para o quarto e começou a fazer flexões para treinar o corpo. Na manhã seguinte, Randu lavou-se. Então, ele se sentou na cama de madeira e esperou. Randu esperou até o momento em que a lista de atributos fosse atualizada antes de se animar. Parecia um sorteio de loteria. Isso era o que ele mais esperava todos os dias. Ele esfregou as mãos. Primeiro, ele iria jogar os dados para o potencial de cultivo. Potencial de cultivo, nenhum. Foda-se. Isso é muito desprezível. Randu quase morreu de raiva. Suas mãos começaram a tremer enquanto ele continuava a extrair a providência Kanata. O dado rolou. Konat Providência é o seguinte: inigualável, beleza imortal, charme de primeira linha. Fanático da espada destinada, aptidão da espada Dale de alto nível, capacidade de aprendizagem da espada Dale de primeira linha. Técnica de movimento incomparável, aptidão técnica de movimento de alto nível. Descendente do Imperador Imortal, após o início do jogo, você receberá uma técnica de cultivo inigualável e 1000 pedras espirituais de grau superior. Randu ficou atordoado.
Seus olhos se arregalaram de surpresa. 4 providências Kanatas. Esta foi a primeira vez que 4 Konatipravadonsas foram produzidos, e todos pareciam muito impressionantes. Ranju ficou cada vez mais animado. É isso? Não? Eles são isso? 4 de primeira linha, um inigualável. Um olhar e pode-se dizer que foi extraordinário. Depois de rolar os dados por 11 anos, dia após dia, a deusa da fortuna finalmente o abençoou. Ranju se esforçou para se acalmar. Sem um potencial de cultivo, ele ainda não poderia começar sua vida no jogo. Ele ainda tinha que jogar os dados para o potencial de cultivo. Finalmente, estou vendo um lado positivo. Com essas 4 providências Kanatas de grau supremo, mesmo que eu comece a cultivar aos 40 anos, ainda posso chegar a tempo. Posso ficar tranquilo e continuar jogando os dados para o cultivo potencial. Ranju estava de bom humor quando pensou nisso. Ele estava rolando por 11 anos, e daí se levaria mais 11 anos. Ranju soltou um longo suspiro, levantou-se e saiu da sala para começar o trabalho do dia. 6 pessoas moravam na casa com ele, e cada uma delas tinha uma cama. Os outros acordaram cedo. Todos tinham uma região pela qual eram responsáveis, então não ousavam cometer nenhum erro. Ranju ainda era jovem e só precisava fazer alguns trabalhos simples. O ancião Iroh não ousou deixá-lo comandar uma área. O sol estava excepcionalmente brilhante hoje. Talvez tivesse algo a ver com seu humor. Os outros servos não sentiram a mudança de Ranju. Ele ainda não havia começado sua vida emocionante, então os aprimoramentos devidos à providência Kanata ainda não haviam aparecido. Meio-dia. 2 cultivadores chegaram. A seita Jade Pure era muito grande. O jardim de ervas era cercado por montanhas. Os cultivadores não tinham permissão para vir aqui. Na maioria das vezes, os diáconos das seitas externas eram os que vinham pedir pílulas. Esses 2 cultivadores tinham temperamentos excelentes. Um era homem e o outro era mulher. Pareciam um casal imortal, atraindo a atenção de todos os criados. Ranju também se virou para olhar a entrada do jardim de ervas. Que glamouroso! Ranju suspirou. As roupas dos servos estavam esfarrapadas e as roupas dos 2 cultivadores eram limpas e lindas. Eles pareciam NPCs de um jogo de cultivo online. Foi apenas uma exclamação aleatória. Ele não sentiu nenhuma inveja. Ele já havia obtido 4 providências Kanatas, e suas realizações futuras não eram algo que os discípulos externos da seita pura de Jade pudessem comparar. O cultivador masculino disse sem expressão ao velho Wang: a partir de hoje, nós 2 seremos responsáveis por proteger o jardim de ervas medicinais do ancião Iroh. Você não precisa ser incomodado por nós. Além disso, não perturbe nosso cultivo. Capítulo 2 Físico Espiritual dos 6 Caminhos, Potencial de Cultivo de Alto Nível. Aconteceu alguma coisa com o ancião Iroh? O velho Wang perguntou com cautela. Embora o ancião Iroh fosse temperamental, o velho Wang o acompanhou por décadas e, naturalmente, não desejava que nada acontecesse com ele. A cultivadora balançou a cabeça e disse: a seita Jade Pure foi recentemente infiltrada por um cultivador diabólico. A seita externa enviou especialmente nós 2 para protegê-lo.
Você não precisa se preocupar. O velho Wang deu um suspiro de alívio ao ouvir isso. Ele juntou as mãos e fez uma reverência, então se virou e saiu. Os dois cultivadores se afastaram e meditaram sob as árvores em ambos os lados da entrada do jardim de ervas. Quando começaram seus exercícios respiratórios, redemoinhos visíveis apareceram ao seu redor. Isso deve ser espírito Ti. Ranju pensou silenciosamente e continuou borrifando água. O próximo dia, Ranju continuou rolando os dados. Potencial de cultivo, nenhum. Ranju revirou os olhos. Na verdade, ele não achou estranho. Ele não entrou em pânico. Em qualquer caso, ele obteve 4 providências canatas de alto nível, ele poderia levar seu tempo para obter o melhor potencial de cultivo. A presença dos dois cultivadores não mudou a vida dos servos do jardim de ervas. A vida monótona continuou. Além de seu trabalho, Ranju treinou seu corpo e jogou os dados todos os dias. O terceiro dia, ele jogou os dados. Potencial de cultivo, nenhum. Multar. Eu sei que você está brincando comigo. Ranju amaldiçoou em sua cabeça. No quarto dia. Potencial de cultivo, potencial misto de 5 elementos. O cultivo não pode exceder o estabelecimento fundamental. Sim, o padrão para cultivo mortal. Ranju balançou a cabeça. Ele ainda tinha que continuar jogando os dados. Ele nunca se permitiria cultivar como um mortal. Assim, Ranju se exercitou todos os dias e jogou os dados todos os dias. Na maioria das vezes, ele obteria potencial misto. Ele não desanimou. Ele acreditava que seria capaz de obter um potencial de cultivo divino. Foi bom cultivar mais tarde. De qualquer forma, ele não estava em busca de vingança. 2 anos depois, o ancião Iron voltou e os dois cultivadores se curvaram e se despediram. Todos os servos se reuniram e se ajoelharam diante do ancião Iron. O ancião Iron usava uma túnica preta e 2 cabaças estavam penduradas em sua cintura. Seu cabelo era preto e branco, e sua expressão era sombria e feroz. Ele parecia muito mal-humorado, de fato. Nada mal, sem erros. O Elder Iron olhou em volta e sorriu satisfeito. Os servos soltaram um suspiro de alívio e sorriram. O Elder Iron olhou para Ranju e os outros jovens ao lado dele. Vocês 4, sigam-me. O ancião Iron apontou e caminhou em direção ao seu pavilhão. Ranju era um dos 4. Eles imediatamente seguiram. Ele quer providenciar para que fiquemos encarregados de uma parte do jardim. Ranju pensou silenciosamente. De repente, ele percebeu que o sangue estava pingando da mão direita do ancião Iron. Ranju ficou chocado. Será que o ancião Iron foi ferido e queria transformá-los em fantoches ou usá-los como ingredientes para pílulas? Ranju leu muitos romances de cultivo em sua vida anterior. A única coisa que deixou a impressão mais profunda nele foi que os cultivadores preferem matar seus amigos do que morrer. Para os cultivadores, nada era mais importante do que suas próprias vidas. Quanto mais Ranju pensava sobre isso, mais em pânico ele ficava. Ele não se atreveu a fugir e só podia tentar o seu melhor para se acalmar. Após entrar na casa, um jovem fechou a porta. O ancião Iron sentou-se no final da mesa e examinou Ranju e os outros. Todos vocês,
estendam suas mãos. O ancião Iron instruiu. Ranju e os outros levantaram a mão direita. O ancião Iron os tocou um por um. Ranju podia sentir os arrepios em seu braço. Só você tem um potencial de cultivo. O resto pode voltar, disse o Elder Iron a um jovem alto e forte. Ranju soltou um suspiro de alívio. Esta manhã, ele jogou os dados para o potencial de cultivo novamente. Ontem, ele ainda tinha um potencial de cultivo quádruplo, mas hoje se foi. Inesperadamente, foi uma bênção disfarçada. Ranju olhou para o jovem com simpatia. Jajé, um adolescente apaixonado e popular que gostava de pombos. Os outros dois jovens olharam para Jajé com inveja. Jajé estava animado e nervoso. O ancião Iron não permitia que os servos cultivassem, mas esta também foi a primeira vez que ele verificou o potencial de cultivo dos servos. Depois de deixar o pavilhão, Ranju ignorou a discussão dos outros dois jovens e voltou ao trabalho. A partir de então, Jajé não participou mais do trabalho de parto. Descobriu-se que o Elder Iron o havia aceitado como discípulo. Isso deixou os outros servos ainda mais invejosos e ciumentos. Ranju não estava com inveja. Deve ser uma armadilha. Ele iria primeiro alimentá-lo antes de matá-lo. Ranju ficou feliz por não ter sido escolhido. Ele tinha o sistema, então não precisava de um mestre. Em um piscar de olhos, mais 2 anos se passaram. O ancião Iron deixou o jardim de ervas novamente há meio ano. Depois que ele saiu, os dois cultivadores de antes vieram proteger o jardim de ervas novamente. Jajé já era um cultivador. Então, ele até saiu para conversar com os dois cultivadores. Todos os escravos tinham que obedecê-lo agora. Felizmente, Jajé estava ocupado cultivando e não intimidava outros servos. Eles eram escravos para o resto de suas vidas. O ancião Iron costumava sair e eles não tinham permissão para deixar o jardim de ervas. Não houve conflitos de interesse, então houve muito poucas brigas. Ranju já tinha 15 anos e ainda mantinha um perfil discreto. Nos últimos 4 anos, o melhor potencial de cultivo que ele conseguiu foi um triplo potencial de cultivo. Ele poderia alcançar o Golden Core Realm com ele. O reino do núcleo dourado não era nada. O objetivo de Ranju era viver para sempre e se tornar imortal. Aquela manhã, Ranju jogou os dados casualmente. Ele não tinha nenhuma expectativa. Era como levantar todos os dias para enxaguar a boca. Potencial de cultivo, água e madeira, duplo potencial de cultivo. Aptidão extraordinária. A esperança de cultivar para o reino da alma nascente. Potencial de cultivo duplo. Reino nascente da alma. Ter esperança. Ranju estalou a língua, completamente impassível. Ele tinha apenas 15 anos. Ele poderia rolar os dados por mais 15 anos. Continue jogando os dados. A primavera passou e o outono chegou. Mais um ano se passou. Ranju jogava os dados todas as manhãs, como de costume. Potencial de cultivo, físico e espiritual dos 6 caminhos. Ele contém excelentes potenciais de cultivo de vento, fogo, água, terra, madeira e trovão. Aumenta a providência até certo ponto. Só isso? Ranju zombou inconscientemente. Espere. É isso?
Os olhos de Ranju se arregalaram e sua respiração acelerou. Está aqui. Já se passaram 16 anos. Finalmente, o potencial de cultivo de um protagonista. Ranju esfregou os olhos e confirmou com cuidado. Potencial de cultivo de alto nível. E era um potencial de cultivo de alto nível com 6 atributos. Ranju se esforçou para se acalmar. Finalmente. É isso. Esta era a aptidão da raiz espiritual que ele deveria ter. Ranju não clicou imediatamente para iniciar a vida dos jogos. Ele temia que a comoção fosse muito grande. Afinal, 2 cultivadores estavam guardando a porta. Aí vem a pergunta. Quanto tempo tenho que esperar? Ranju estava em um dilema. Uma linha de palavras apareceu de repente na frente dele. Você pode escolher um lugar pequeno. O sistema irá ajudá-lo a criar uma barreira. Os cultivadores fora da barreira não serão capazes de sentir as mudanças dentro da barreira. Ranju ficou agradavelmente surpreso. Ele imediatamente caminhou até a porta. Depois de confirmar que todos os criados haviam ido ao jardim de ervas, ele fechou a porta. Ele ficou no meio da sala e abriu a lista de estatísticas. Seus dedos tremiam quando ele clicou na última linha. Clique aqui para começar a vida dos jogos. Bem-sucedido. A lista de atributos mudou. Linhas de palavras apareceram na frente de Ranju. Início da vida dos jogos. Relato de sua vida. Ranju, você nasceu em uma seita de cultivo no mundo mortal. Desde tenra idade, você era excepcionalmente bonito e amado por todos. Seus pais o abandonaram quando você era jovem. Era como se você tivesse um destino para alguma coisa. Você tem um talento que supera o resto do mundo na arte da espada. Muitas vezes você pode sentir que o mundo contém 6 poderes misteriosos que você não pode compreender ou ver. Até hoje, você acidentalmente despertou a herança do Imperador Imortal e obteve a incomparável técnica dos 6 caminhos da reencarnação. Por causa disso, você embarcou no caminho do cultivo. Por favor, escolha sua principal rota de cultivo. 1 espadachim. 2 cultivador de trovão. 3 cultivador de terra. 4 cultivador de fogo. 5 cultivador de água. 6 cultivador de madeira. 7 cultivador de vento.